Deus está presente, meus amigos. Meus amigos, hoje eu venho falar um tema, um vídeo curto, para vocês. Muitas vezes nós aqui passamos vários vídeos, falamos de alguns assuntos, e muitas vezes nós não prestamos atenção no principal, né? Por exemplo, nós, você, eu, nós, muitas vezes nós não nos perguntamos o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo as coisas certas. E tem uma passagem na Bíblia que retrata, acho que tudo, retrata tudo o que nós temos que fazer, né? O que nós temos que fazer para ser uma pessoa do bem, para ser uma pessoa boa, para melhorar. Então, meus amigos, se encerra em dois tópicos. Jesus, numa das ocasiões, estava sentado com seus apóstolos. E Jesus sempre dava ensinamento para os apóstolos, para as multidões, mas tinha situações que Jesus estava conversando com os apóstolos e passando ensinamento para eles. E naquela época era muito difícil, porque Jesus, um espírito de alto gabarito, espírito que a gente não tem palavra aqui para distinguir, né? Além de ser filho de Deus, a gente não tem palavra para falar, né? Porque tirando Jesus, os demais que passaram aqui fizeram um trabalho amando de Deus, mas a gente está aqui falando de Jesus. E Jesus passava os ensinamentos para os apóstolos. E nós temos que pegar os ensinamentos de Jesus e tentar apoiar na nossa vida. Sempre levando em consideração que temos as nossas falhas, os nossos erros. Muitas vezes nós caímos em algum erro, mas levantamos e tentamos seguir adiante. O importante é tentar seguir adiante, tentar mudar, né? Não ficar insistindo no erro. Então, voltando, né? Jesus sempre passava o ensinamento para os apóstolos. E aí, numa dessas ocasiões, um dos apóstolos perguntou para Jesus, porque naquela época tinha as leis, né? Antes de Jesus vir, tinha leis que foram colocadas para o povo. Tanto é que quando Jesus veio, ele fez muitas mudanças. Jesus veio para quebrar muitas leis que eram colocadas naquela época, né? Tem muitas passagens aqui na Bíblia, que eu estou tirando a Bíblia como exemplo, que Jesus veio e ele mudou, né? Ele mudou com a autoridade de ser filho de Deus. Como assim mesmo ele falava, e nós, eu acho que talvez a maioria de nós, né, acreditamos, né? Então Jesus ele veio para fazer uma mudança. E essa mudança, como se diz assim, incomodou muita gente pelas mudanças que ele fez. E como eu estava falando lá atrás, muitas vezes nós nos perguntamos, nos fazemos algumas perguntas. O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para tentar seguir Jesus, para tentar alguma coisa, né? Porque Jesus é um espírito altamente adiantado, né? Que, como eu disse, não tem palavra para distinguir Jesus, né? Mas nós podemos assim nos melhorar e seguir alguns ensinamentos. Então, muitas vezes, Jesus se reunia com os apóstolos. Era a equipe, né? 12. E ele estava sempre passando os ensinamentos. Às vezes passava para a multidão, quando a multidão se aglomerava. Mas em momentos, principalmente noturnos, né? Jesus se reunia, geralmente, com os apóstolos. E Jesus aproveitava de tudo para passar ensinamento para os apóstolos. Porque depois que Jesus voltou para o Pai, os apóstolos ficaram responsáveis em difundir a mensagem de Jesus, né? A Boa Nova. E um dos apóstolos perguntou para Jesus qual que era o maior mandamento. Porque naquela época tinha muitas leis, né? Inclusive, eu não sei precisar o quanto, mas muitas leis. Que acho que hoje, e até naquela época, o povo não conseguia guardar, porque era muita coisa. Muita coisa. E Jesus, no alto da sua sabedoria, da sua magnitude, Jesus pegou e resumiu em duas leis. Que essas leis, elas são imutáveis, elas valem até hoje, sempre vai valer.
E se essas leis que Jesus deixou, que são duas, tivessem sido seguidas à risca, hoje nós, seres humanos, não estaríamos na situação que nós estamos. Todo mundo sabe a situação que passa o planeta, e como eu digo, meus amigos, não pretendo entrar hoje nesse tema, né? Mas nós, a humanidade, estamos no começo. Nós somos que nem aquela mulher que está para ganhar nenê, começa a sentir as dores do parto, né? Então a humanidade hoje está só no começo das dores. Muitas coisas, meus amigos, muitas coisas vão acontecer por aí. E eu vou passar essas informações para vocês. Muitas coisas vão acontecer por aí. Então nós temos que estar preparados, né? Então Jesus, ele deixou praticamente duas leis que não foram seguidas, né? Duas leis. E naquela época, como tinha muitas leis, os apóstolos pegou e perguntou para ele. E ele disse, a primeira: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o sentimento, de toda a sua alma, de todo o seu ser. Ele não usou exatamente essas palavras que eu estou dizendo agora, né? Mas é por aí. O que é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu ser? É você acreditar que existe alguém muito poderoso em bondade, alguém que cuida de nós, alguém que está olhando, que muitas vezes nós não entendemos o jeito que Deus trabalha. Coisas que às vezes parecem ser ruins, e nós muitas vezes reclamamos com Deus, mas é para o nosso próprio bem. Nós não entendemos porque nós não temos a capacidade ainda de entender os desígnios de Deus, né? Somos crianças espirituais. O ser humano é como um bebê de berço. Tem muito que aprender e nós, muitas vezes, a maioria das vezes, né, não entendemos como que Deus trabalha, né? Pela nossa ignorância, né? Mas Deus, quando mandou Jesus na Terra, porque Jesus veio amando de Deus na Terra, passar a mensagem, a boa nova, né? E essa boa nova não foi aprendida até hoje, né? Infelizmente, né? Então a humanidade está sofrendo por culpa de quem? É por culpa de Jesus? É por culpa de Deus? Não, né? Por culpa da própria humanidade. É o que está acontecendo, né? E, meus amigos, Jesus passou isso. Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu sentimento. O que é isso? Como que eu posso resumir isso aí? É confiar em Deus, meus amigos. Coração. Confiar em Deus. Que algo lá na frente vai ser melhor. Que algo lá na frente vai mudar. Né? Esse é o primeiro mandamento. E Jesus deixou dois. Esses dois, esse segundo que eu vou falar, é que resume todo o ensinamento de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo. Coisas que nós não fazemos, né, meus amigos? É muito difícil, a gente reconhece que é muito difícil, mas é necessário, né? O que é amar o próximo como a si mesmo? É o que, meus amigos? É não desejar o mal pro próximo. É você não se vingar. Você ponhar as coisas na mão de Deus. Então Deus disse, esses dois mandamentos, ele resumiu toda a lei que tinha na época. Na época, se vocês lerem a Bíblia, por exemplo, vocês vão ver que o povo naquela época, o povo era muito simples, o povo era até, de certa forma, selvagem. E naquela época eles precisavam de uma liderança firme, às vezes para mantê-los no rumo, né? Mas Jesus veio para colocar as coisas na direção correta, né? E muitas vezes eles não entendiam, né, o que Jesus queria dizer, porque Jesus tinha que usar muitas parábolas, muitas analogias, e pelo próprio conhecimento, pelo próprio adiantamento espiritual do povo da época era difícil, né? E Jesus passou esses dois mandamentos que posso dizer que é toda a lei de Deus, né? Jesus resumiu em dois mandamentos.
Infelizmente, nós seres humanos, nós não estamos cumprindo nenhum dos dois, meus amigos. Infelizmente. E nós estamos levando o planeta a essa situação, meus amigos. Não vou falar aqui hoje, nesse tema, o que vai acontecer lá na frente. E nós temos informações do que vai acontecer lá na frente, né? Nós poderíamos evitar, mas eu acho muito difícil, meus amigos. Muito difícil evitar o que vem aí pela frente. Porque mesmo com essa situação que está acontecendo, a gente vê muito pouco. A gente vê muito pouco de mudança. E esse sistema que é implantado no nosso planeta hoje é um sistema que está totalmente falido, meus amigos. Um sistema que está totalmente falido. Um sistema, como que eu vou dizer? Eu falo capitalismo, meus amigos. Eu quero dizer capitalismo é o quê? Dinheiro, fortuna, uns com mais, outros sem nada. Então é muitas coisas, meus amigos. Vou gravar um vídeo falando a respeito disso de uma forma diferente. Que a gente vê verdadeiros absurdos aqui nesse planeta. Se a gente for falar, se eu fosse falar nesse vídeo ia ficar muito longo. Mas, meus amigos, o que eu quero dizer, voltando atrás no tema, Jesus encerrou nesses dois. Então fica a pergunta para mim, para você: será que nós estamos amando o nosso próximo? Será? Nós estamos fazendo isso? A Deus e ao próximo? Jesus encerrou a sua passagem na terra. Ele resumiu nessas duas leis, né? A Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Será que nós estamos fazendo? Ou será que nós estamos tentando pelo menos fazer, meus amigos? Então fica essa pergunta aí para você, né? Isso que eu disse não é eu que estou dizendo, né? Você pode procurar na Bíblia ou em outros livros de outras religiões, né? Eu estou usando a Bíblia como um parâmetro, né? Então vocês olhem lá esses dois mandamentos. Se nós, meus amigos, tivéssemos seguido desde quando Jesus voltou para o Pai, esses dois mandamentos, a humanidade estaria numa situação invejável, meus amigos. Invejável, essa é a palavra. No entanto, do jeito que está aí, meus amigos, difícil, né? É difícil. Então o que vem pela frente aí é muito complicado. Mas encerro aqui, meus amigos, esse vídeo, pedindo que Deus abençoe a todos nós, que nos dê força, que nos dê fé, porque o que vem pela frente aí, meus amigos, é muito difícil. Então vamos pedir a Deus, vamos ter fé, vamos lembrar desses dois mandamentos aí que Jesus encerrou, né? E tentar fazer ele todo dia, meus amigos, todo dia. Porque, como se diz assim, o tempo passou e as coisas não melhoraram, né? As coisas chegaram no ponto que está chegando, né? E, como se diz assim, quando a espada começa a entrar, meus amigos, é muito difícil, né? Quando a pontinha da espada começa a entrar, e nem assim a humanidade muda, meus amigos, ela vai continuar entrando para dentro, né? Felizmente. Então, termino esse vídeo aqui, meus amigos, pedindo a vocês que continuem trabalhando a sua fé e tentando fazer esses dois mandamentos, né? Que Jesus, ele resumiu. E pedindo que Deus abençoe as suas famílias, seus empregos, suas casas. E que tenhamos força, né? Tenhamos força para seguir em frente, né? Sempre lembrando dos ensinamentos do Mestre, tá bom? Então fiquem com Deus e viva Sananda!